E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, eu fiz um vídeo aqui de um módulo que faz o quê? Esse módulo, ele simplesmente deixa a taxa de atualização de cada aplicativo da forma que você quiser, tá? Eu fiz esse vídeo aqui, é um vídeo bem interessante, eu vou deixar ele aqui no card. Só que surgiu uma dúvida. Tem gente que colocou o aplicativo no COD Mobile e falou: o COD Mobile continua a 60 Hz. O Ciro tá mentindo. Então, o aplicativo não funciona. Só que aí entra a questão, jovens, que games não funcionam como aplicativos. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje qual é a diferença de taxa de atualização e FPS. Tem diferença, tá? Tem diferença. E por que que os games não se comportam como outros aplicativos normais? Então, quem não é inscrito no canal, desce aí, se inscreve e vamos lá. Eu peguei essa explicação no ChatGPT e eu... GPT? Por que eu falei GPT? É ChatGPT, caralho. Eu peguei essa explicação no ChatGPT e vou colocar aqui, ó, na tela para vocês, ó. Taxa de atualização se refere à frequência com que a tela de um dispositivo é atualizada por segundo, medida em Hz. Quanto maior a taxa de atualização, mais suave e fluida será a imagem exibida na tela. Já o FPS é frames por segundo. Se refere à quantidade de quadros por segundo que um jogo ou vídeo está exibindo. Quanto maior o número de FPS, mais suave e fluida será a animação exibida na tela. Enquanto a taxa de atualização se relaciona com a capacidade do dispositivo em exibir imagens fluidas, o FPS está ligado à capacidade do conteúdo exibido em ser processado e exibido pela forma fluida. Esses dois fatores estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Jovens, deixa eu explicar. O FPS, os games, eles trabalham o quê? Eles trabalham com o quê? GPU, processador e memória RAM, tá? O aplicativo, ele usa essas três coisas, mas ele usa mais diretamente do sistema. Então, como assim? Quando você coloca um aplicativo, e esse aplicativo, como eu fiz o exemplo lá do aplicativo do banco, por exemplo, o aplicativo, ele vai puxar FPS, ele vai puxar memória RAM, porém, ele vai fazer isso baseado no que o sistema está consumindo. Já o game não. Você pode ver, eu vou dar um exemplo muito simples, mas que é muito prático sobre isso, que é o quê? O Snapdragon 8Gen1 Plus, tá? 8Gen1 Plus é um top de linha. Aí você tem do outro lado o Snapdragon 750G. Vou pegar o 680, que é até sacanagem. O 750G vai rodar o game com a mesma fluidez, com a mesma quantidade de FPS, com a mesma qualidade gráfica do Snapdragon 8 Gen 1 Plus? Não vai. Por quê? Porque o game exige recursos que o 750G não tem. Então, quando você coloca um FPS alto no seu smartphone, se o seu processador e GPU não acompanhar o game, ele vai ficar em 60 Hz. E a taxa de quadro deles vai ser a padrão do game, que normalmente é 60 Hz. Entendeu como é que funciona? Então, quando você pode ir lá e aumentar a taxa de atualização do COD Mobile para 120 Hz. Se o seu processador, o seu sistema e todos os demais recursos que o COD Mobile pede para rodar não forem suficientes para deixar ele em 120 Hz, em 120 FPS, ele não vai dar 120 FPS. E como ele não vai dar FPS, o padrão do sistema é o quê? 60 Hz taxa de atualização. Então no mostrador ele sempre vai mostrar 60 Hz. Independente se o game estiver rodando até 90 Hz. No leitor de taxa de atualização,
ele vai rodar a 60 Hz. Entenderam como é que é o negócio? Então, taxa de atualização e FPS são quase a mesma coisa, mas são diferentes. Entendeu? Hertz é como diz aqui no texto, é a quantidade de atualização que a tela tem, ou seja, é o tempo que ela vai te responder, tá? É a resposta. FPS é quadros por segundo, é frames por segundo. Então, é a quantidade que o jogo vai rodar, é quantos quadros o jogo vai te entregar por segundo. Então, vocês entenderam a diferença? Então, você mudando a taxa de atualização de um jogo, você não vai ter maior ou menor FPS. A taxa de atualização ali vai se manter padrão e o FPS do jogo vai ser outra coisa totalmente diferente, tá? E aí entra várias coisas, como por exemplo, a otimização do jogo também. Vou te dar um exemplo bem legal e bem interessante. Aqui eu tenho o meu PC, tá? E eu tava jogando God of War. Eu tava jogando God of War aqui a 60 Hz, a 90. Não, vamos dar um exemplo aqui. Eu tava jogando o Hades. Você já ouviu falar do jogo Hades? Joga que é muito bom, roguelike, top demais. Eu tava jogando o Hades aqui a 120 FPS. 120 FPS. Só que o meu monitor aqui, ele é 60 Hz. Então, se você for colocar na loja, se as duas coisas fossem a mesma coisa, não era para o meu monitor rodar o jogo a 120 FPS. Entendeu a lógica do negócio? Entendeu? Então é isso. Então não confundam, jovens. Quando for alguma coisa relacionada a games, pode ter certeza. Eu vou vir aqui e vou colocar coisas relacionadas a games. Quando for para aplicativo, eu vou falar, é para aplicativo. Só que não confunda taxa de atualização com frames por segundo, que são coisas diferentes. Fechou? Então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.